boa tarde, doutora Ana Luísa Zago, os demais conselheiros, todos os presentes, colaboradores, doutor Diego, boa tarde, doutor Diego, todos os defensores e as defensoras que nos assistem pelo vídeo. Queria inicialmente parabenizar os promovidos por antiguidade e aqueles que estão na expectativa por merecimento, enfim, a todos que concorreram nesse concurso difícil, né? A gente tem um afunilamento na carreira, né? São 50 defensores na categoria especial, salvo engano, 128 na primeira, ou algo próximo disso, e 75% da carreira ainda na segunda categoria. Certamente a gente espera mudar essa realidade, tanto a DPGU quanto o Conselho Superior, em outras oportunidades. De qualquer forma, já é um grande avanço, né? 18 promovidos, são 18 vidas aí que são beneficiadas, outros 18 pela remoção, né? Então, gostaria de parabenizar o trabalho do Dr. João Paulo Dorini e de todos os conselheiros. A gente sabe que é um trabalho hercúleo, complexo, que envolve vidas e expectativas, mas que bom, teve um bom termo. E desejo sorte aos novos promovidos. Estou dentro deste grupo, completei 16 anos, assumi no dia 12 de julho de 2006. Fico feliz, foram muitos anos dedicados ao trabalho na segunda categoria, na maior parte do tempo como defensor regional de direitos humanos no meu estado. Né? Estou muito feliz. Agora me promovo para Brasília, ladeado aí, doutora Fernanda Ram, doutor Lafayette, doutora Renata. Isso, esses são os colegas, pelo menos por antiguidade. Tenho uma honra de estar ao lado desses colegas. Abre-se uma nova fase na minha vida. Já pensava em concorrer para Brasília mesmo, independente da vaga do Rio de Janeiro. Unidade da federação que estou gostando, filhos adaptados, esposa também. Estou feliz. E é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os conselheiros, especialmente o Dr. João Paulo Dorini, pelo tempo que foi gasto, investido, melhor dizendo, para que essa promoção ocorresse. Vamos iniciar aqui pelo item 16. Bom, item número 16, processo 08-207-000-04-2022-05. Relatora a excelentíssima conselheira doutora Ana Luísa Zago. Assunto: proposta de alteração da resolução do Conselho Superior número 63 de 2012. Interessado, presidente da ANADEF, doutor Eduardo Kaçuga, quem eu esqueci de cumprimentar. Doutor Eduardo, meus cumprimentos, forte abraço, faz falta aqui, olhando para a sua cadeira vazia. No próximo 17 estaremos juntos. Doutora Ana, com a palavra. Boa tarde. Parabéns por antiguidade. E quem está conduzindo o processo é o Dr. João Paulo Dorini. Dr. João Paulo Dorini, boa tarde. Obrigado, senhor presidente. Houve uma certa hesitação na sessão passada, enquanto discutíamos esse processo, e aí até em deferência à ANADEF, que o Dr. Kaçuga queria pensar um pouco mais sobre o que estava sendo discutido e como a proposta veio da ANADEF, eu fiz esse pedido de vista para que pudéssemos amadurecer um pouco mais. Se possível, eu gostaria de ouvir o Dr. Kaçuga, se ele tem alguma consideração a fazer, e aí eu vou preferir meu voto. Dr. João Paulo Dorini, obrigado. Dr. Daniel, boa tarde, parabéns pelo resultado da promoção. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também a doutora Ana Zago, o doutor Francisco, que estavam acompanhando a sessão, mas não participavam da parte da manhã, do turno da manhã, considerando o impedimento diante da participação no processo também, tal como Vossa Excelência, senhor presidente do Conselho Superior. Doutor João Paulo Dorini, eu peço desculpas, eu esqueci de elogiar vosso trabalho também nesse processo de promoção, e verificando o processo, sei aqui, acompanhando junto com a fala de Vossa Excelência, é perceptível quão trabalhoso é esse processo, e eu esqueci de elogiar o vosso empenho, o que faço agora nesta oportunidade, mais uma vez,
pedindo desculpas por ter esquecido de fazer isso no momento adequado. Agora, ingressando na questão que diz respeito ao processo da ANADEF, a gente, na sessão passada, deliberava a possibilidade de prever, regulamentar um instituto que, em que pese exista na legislação da magistratura. Bem pensadas as coisas, já é impossível de se aplicar no atual momento a Defensoria Pública da União, sem que isso gere um prejuízo para a nossa instituição, para a nossa carreira, principalmente, pois verificando os possíveis encaminhamentos do Instituto da Convocação, como seria aplicável na nossa carreira, isso geraria um acréscimo de trabalho para colegas e não teria um retorno adequado. Mais uma vez, como o cobertor é curto, na expectativa de se criar uma solução, desguarneceríamos um outro lado, e isso não seria favorável. Diante disso, recuando naquela intenção inicial, eu sustento a proposta originalmente apresentada, e seria esse o encaminhamento que a ANADEF gostaria de dar após o pedido de vista do Dr. João Paulo Dorini. Excelência, só para esclarecer, boa tarde, doutor Kastuga, não estava presente na sessão pela manhã, então, por um lapso, não lhe cumprimentei. O que o doutor Kastuga referiu é em relação a um dispositivo que não está no meu voto, que seria uma convocação. Eu já tinha me convencido de que esse parágrafo terceiro sugerido em sessão, no meu voto, eu não aderia a ele, só para esclarecer. Perfeito. Acabou com o esclarecimento. Foi um equívoco de minha parte, doutora Ana, então, desculpa. Não, mas na verdade eu pedi vista, porque naquela oportunidade, na sessão passada, havia uma proposta de inclusão de um parágrafo terceiro para fazer a convocação de colegas, e aí foi isso que gerou o debate, que era o único ponto de tensão para a aprovação da resolução. E é isso que o doutor Kastuga acabou de explicitar. E ao ver da ANADEF, se eu entendi bem, se não me corrija, viu, doutor Kastuga? Na visão da ANADEF, principalmente para os integrantes da carreira, não seria oportuno, nesse momento, criar um mecanismo de convocação, porque não haveria outras formas de se proporcionar indenizações por trabalho extra que não a designação extraordinária. O Instituto da Convocação acabaria por eliminar possibilidades de designação extraordinária. Estou correto, doutor Kastuga, é isso? Exato, excelência. Isso sem considerar ainda que, tal como prevista na legislação, no regimento da magistratura, isso enseja o colega que pega o acervo do outro, que venha a ser convocado, ele recebe um valor para isso. Certamente a gente não teria como realizar isso na Defensoria Pública da União nas atuais circunstâncias. Então, diante disso, mais uma vez, poderia se criar uma situação inaceitável de fomentar trabalhos gratuitos na Defensoria Pública da União, com o qual a ANADEF, há muitas gestões, deseja acabar. Então, por conta disso, não sendo conveniente nem oportuno para a nossa carreira, eu recuo naquela intenção inicial. Mas acredito que a doutora Ana também já tenha se antecipado verificando isso, e por conta disso teria retirado do voto, pelo que eu entendi aqui também. E isso, doutor Kastuga, nós estamos convergindo. Perfeito. Esse esclarecimento, não estou entendendo nada. Na sessão passada, houve uma proposta, eu não lembro de quem foi, de inclusão de parágrafo terceiro nessa resolução, que criava o Instituto da Convocação. Mas o que geraria trabalho gratuito? Não precisa nada. Não foi a associação. Surgiu aqui. A associação é contra. É isso que o doutor Kastuga está falando. Convocação. Não. Tem o que lá? Essencial convocação. Edital? Já tem a previsão da acumulação de substituição de ofício quando é de categoria superior, por configurar desvio de função, será indenizada. Isso é o quê? Isso é convocação. Exatamente essa definição de convocação. Não seria exatamente, doutor Antônio, a convocação, porque a proposta dessa resolução, o que ela visa a resolver são situações verificadas quando apenas há um ofício regional numa unidade, por exemplo, Porto Velho, e diante de uma impossibilidade, diante de qualquer situação de falha na hora de gerenciar
essa ausência de força de trabalho na primeira categoria, automaticamente o CISDPU encaminha os PADs para os colegas de segunda categoria. Isso é o que acontece hoje, Suga. A previsão regimental hoje é exatamente essa, com obrigação de população sem remuneração. Isso é só para eu acho que a primeira coisa. Exatamente, mas isso... recuperar o texto que foi proposto anteriormente, que talvez a Priscila deva nos encaminhar a... Não está aqui na minha frente, esse original. Não o original. Durante a discussão aqui, no Google Drive, tinha sido feita uma proposta de um parágrafo 3º. E foi isso que ensejou meu pedido de vista. Mas assim, está falando assim, ele só quer uma regra para o que o Dr. Cassuga propõe de primeira categoria, e se o colega de segunda categoria for chamado para a primeira, onde só tiver um ofício, esse colega seja remunerado por desigualdade. Ou seja, desigualdade só vai ocorrer onde eu tiver um ofício. Se tiver 2 ofícios, tem desigualdade de mais segunda. É isso que é a regra. Tipo, uma execução extraordinária para um lugar de primeira não haveria. Essa é a proposta original. Está dizendo o seguinte, se tiver só um ofício, se chamar segunda, é desigualdade. Mas se tiver 2 ofícios, primeiro não é desigualdade. Mas não é melhor a gente criar uma regra de substituição entre a primeira? Uma hipótese mais ampla. Eu volto a falar que acho que é melhor a gente pegar o texto que estava sendo discutido na sessão passada. Né? Eu acredito que o tema, no que diz respeito a esse tema, talvez seja melhor a gente fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Considerando o objeto da proposta da ANADEF, se restringir aquele texto original, salvo engano, já trabalhado no voto da doutora Ana Zago. Seria esse o pedido, o encaminhamento que a associação solicitaria nessa oportunidade. Na última reunião nós paramos. Eles falam disso, eu me lembro bem. Na última reunião nós paramos, porque nós trouxemos a questão da convocação, isso é convocação, e aí o Edson muito bem lembrou, em convocação você não cumula. Você não cumula. Foi por isso que parou tudo. Exatamente. Foi por isso que parou tudo. Não foi porque vai trazer mais trabalho para o colega. Pelo contrário, a gente quer regularizar as coisas, não tem que ser regularizadas. Aí, de repente, confunde tudo. Da onde é que saiu? Você vai prejudicar algum colega a convocação? Da onde saiu isso? Convocação só vai trouxe isso. Ninguém trouxe. Uma coisa é que a proposta que nasceu, parou tudo aqui na sessão passada, era uma proposta mais benéfica. E digo mais. E aí, de repente, ela vira uma proposta pior, que vai prejudicar a colega. Da onde? Da onde? Não tem nada disso, só disso. Não estou entendendo absolutamente nada. Convocação é quando não tem alguém da categoria, quando não tem alguém daquele patamar funcional, você convoca um do patamar anterior para receber o valor daquele patamar superior, fazer o trabalho do patamar superior sem cumulação. Isso é convocação. Designação não é pagamento. Designação não é pagamento pelo trabalho extraordinário. Designação é, insisto, para custeio de despesas por deslocamento. Por deslocamento. Não, volta a se confundir tudo para não se resolver nada. Volta a se confundir tudo para não resolver nada. Não consigo entender o que está acontecendo. Assim, eu nem sei, não consigo entender o que está acontecendo. Juro que eu não consigo. A questão é que na sessão passada, doutor Antônio, não ficou... De mais uma vez, não houve consenso. Pra gente o texto que estava sendo discutido na sessão passada. Eu vou ler aqui a ata da sessão passada. Iniciadas as discussões do texto proposto até o parágrafo 2º e, na sequência, a análise do feito foi interrompida pelo pedido de vista do excelentíssimo conselheiro Dr. João Paulo Dorino. Então já tem um texto já para ser discutido. Não consigo responder na hora se era melhor ou pior. Agora não lembro. Sim, foi isso. Na hora não conseguiu para amadurecer isso, porque, na verdade, bom. E foi por isso que eu pedi vista. Não me interessa, porque é uma coisa. Já é a terceira vez que a gente está tratando esse tema nesse período. Dá um jeito. Já é a terceira vez que a gente está tratando esse tema nesse período. 7/8. Até o texto, pode botar dentro, volta o texto. Não, mas já tinha uma proposta de texto desse parágrafo 3º. É isso que eu estou falando para a Priscila recuperar. Porque eu não consigo trabalhar o texto que eu não vou aderir. Eu me lembro o seguinte, que eu não mexi em nada e não alterei nada, e só falei isso, olha, não faz sentido você convocação com cumulação. O colega que da segunda vai ser colocado para a primeira, ou da primeira vai ser colocado para a especial, ele não pode cumular, senão não é convocação. Eu vou falar que eu não lembro de qual era a discussão exatamente. Você perguntou, acho que o pai perguntou, mas como é que funciona isso nos tribunais, tal. Eu falei, ó, o juiz, o desembargador é convocado e ele não continua com a vara dele. Eu não inseri regra nenhuma. Eu faço questão de dizer isso aqui. Eu estou pondo de inserir regra nenhuma.
terão que vigilar. Eu gostaria que a gente instituísse, começasse a pagar pelo trabalho extraordinário, que é devido, né? Não é isso. Assim. Entendeu? Eu já falei o que eu entendi, já manifestei o que eu entendi várias vezes, é isso, acabou. Entendeu? Só não admito, só não admito depois que de novo é categoria especial, tal, tanto coisa, tal. Não é categoria especial. Sou eu da categoria especial que eu não tenho nada aqui com visão de benefício. Primeiro, segundo, a própria categoria especial. Assim, se quer criar outro tipo de convocação, beleza, tranquilo. Vamos especificar que outro tipo de convocação é. Já só falei depois quando começou a convocação, falei, ó, convocação. Usa polêmicas e usa Bom, o seu voto, Ana, é para então seguir o texto original, é isso? Isso. Eu voto com a relatora. Achei. Vou mandar o link. Mas abre e vê se tem o texto, Chico. Se não tiver, nem adianta também. Qual o número? É um que é 0004. Achei o texto. 082, 08207, 0004, 2022, 05. Não está na caixa da Ana, não, né? Caixa do Edson. Dorinho. Vou colocar o link do Google. Tem o texto aí, Chico? Manda primeiro aí, Chico. É, porque eu não estou com. Edson. Nunca pode ver o e-mail. É porque eu estou no Gemini. Então é Marques, ponto ADB. Por isso que eu achei. Viu? Eu achei aqui. Saquei. Demorou. Ótimo. Eu estou lendo aqui exatamente a designação não, a convocação sobre convocação. Eu bem me lembro que foi exatamente esse ponto que eu falei. Bom, deixa A eu proposta original é de convocação mais. Excelente. Concordo. Esse é um primeiro ponto. Eu acho que sim. O segundo. Aqui a convocação é mais. Acho que eu não tenho mais por dentro da mulher. Acho que eu conheço. Tá precisando. Super tudo, mas é toda vez isso. Convocação da coisa. Convocação seria algo natural. Se afastou o gringo, vai passar o Pérez. Convocação é isso. E aí eles não trabalham. Lógico que não. Tem que dar.
Não era melhor ele criar uma regra de instituição dentro da primeira? Ela ficou com câncer, mas eu acho que é isso. Entendi, mas não é isso que está escrito. Do raciocínio. Perfeito. Pô, tá escrito, mas não é isso. Também tá, que vai observar a regra de 5%. Também não é. Também não é. Nem uma coisa nem outra. Olha só, abriu a vaga de qualquer jeito, não coloca. Mas eu também não. É isso que eu estou falando. Mas eles não. Pode dizer que é 50%, depois 50%. Não está dizendo uma coisa nem outra. Tem uma coisa ou outra. Aquilo que você falou para mim aqui não serve. Não estou dizendo aquilo foi o argumento, entendeu? Ah, mas o argumento. Talvez seja isso. A gente tem que aclarar isso. Né? Se não é uma coisa nem outra, é as duas. Entendeu? Se não é uma coisa nem outra, é as duas. São as duas. Que daí na prática você inviabiliza ela ser aplicada também, inclusive. Porque o cara pode falar, não, vou aplicar com base nos 50%. É pessoal. Isso você também tinha falado, né? Aí se for, aí Não, antes do almoço aí eu pouco simples com voltado depois do almoço. Opa. Eu já falei que a gente volta só no São Paulo. Qual é o seu negócio? O São Paulo, o Fabiano tá mais tranquilo. Daí ele já voltou. Tá mais tranquilo. Eu vou para tirar. Pois é. Retirar a bosta? Retirar o parágrafo terceiro. Mas só o parágrafo terceiro? Está no link que o Retirar o parágrafo terceiro. Ele quer tirar o parágrafo terceiro. Retirar o parágrafo terceiro. Fica sua proposta aqui na convocação, recebi Está no grupo. A convocação e a designação só será necessária quando cair abaixo de 50%. Não está falando nada de 50% aqui. Excelência não quer botar o Está dizendo assim, ó. Acumulação ou substituição de ofício de categoria superior por configurar desvio de função será indenizada. A indenização, parágrafo 1º, a indenização compreenderá a diferença entre os subsídios das categorias, considerando-se o pagamento pro rata tempore, referente ao número de dias em que se verificou o desvio de função. Parágrafo 2º. Para fins do parágrafo 1º, o defensor ou defensora pública geral federal formalizará o reconhecimento do desvio de função. Isso só resolve aquelas unidades um defensor de primeira categoria, isso? Eu acho que isso aqui pode ser usado em São Paulo, por exemplo, Brasília. Desde que a pessoa da categoria fique designada. Mesmo isso, não. Mas se baixar 50%, poderia, em tese, trazer alguém da segunda. Eu acho, mas Poderia. Caso não, Agora, se fizer a designação de segunda para cá, Isso é o que manda convocar. É sério. Essa deixa eu falar a diferença. Mas nenhum deles aqui está falando que não tem acumulação. Alguém Não, porque a gente está falando de acumulação por natureza. Aqui nenhum deles está falando que isso aqui é convocação, gente. Você fala que isso aqui é convocação. Isso aqui não é convocação. Aí só Porque ele pode estar acumulando. o cara tá convocado e acumulando. E ele tá recebendo só pela convocação, entendeu? Tá me entendendo? Aqui é o pior para ele. Mas é isso que você está falando. Aqui é pior. Do jeito que tá assim. Aqui é pior. Não, aqui com isso é pior. Não, aqui ele só vai ser convocado, ele vai ser afastado da A ideia original, ó. Mas aqui não está esclarecido que ele não vai acumular. Tanto que eu estou falando no caput deste artigo de acumulação ou substituição de ofício. Mas essa é a ideia original. Acumulação é a ideia original. Desde o começo foi acumulação. Gente, o que eu estou dizendo é que nesse texto, se aqui está falando acumulação, lá embaixo não tem como excluir a possibilidade de acumulação no parágrafo 3º, porque o caput é o que vai organizar o resto do parágrafo. Mas o parágrafo terceiro não... Eu entendi o que vocês querem que seja feito, mas o parágrafo 3º e o caput não falam o que vocês querem que seja feito. Mas também não distorce o resto, é isso que a gente está dizendo. O resto está dizendo... Aqui não está dizendo que é convocação sem acumulação do ofício original em nenhum momento. Convocação é sempre sem acumulação. Mas aqui não fala em convocação nenhuma. Fala convocará. O verbo é convocar. Convocar de chamar, assim, não é acumular. Gente, O verbo é convocará. Essa você não vai fazer nada, Bruninho. Isso é a próxima. Essa não sai. mas então tem que escrever melhor isso aqui, Antônio. É isso que eu Não é, estou o dizendo. problema não é gramatical. O problema não é léxico. Acho que é. Não, aqui eu acho que é. O verbo é convocar. Aqui eu acho que O é. verbo é convocar. Convocar é um verbo de convocação. Convocar não acumular. Se os colegas estão querendo acumular com a convocação, lógico. Volto a falar. Isso é questão de interpretação de artigo, gente. Coisa, né? O caput está falando uma coisa, o parágrafo está falando outra, que vale mais o caput do parágrafo. Não, os parágrafos têm autonomia semântica em relação ao caput, por isso são parágrafos. Então, sim, são continuação do caput. Mas eles não podem... Parágrafos podem fazer regra, podem
trazer regras contraditórias em relação Mas estão relacionados à regra que está posta no caso. Estão relacionados. E pode trazer, assim, eu estou exagerando. O parágrafo pode trazer uma regra contraditória, pode decepcionar o cara. Sim. Pode decepcionar o cara. Ótimo. Você pode decepcionar. Mas aqui não é excepcional. Não, traz uma regra. Está trazendo correlata. uma regra contraditória. Vai fazer um vestido Acaba absurdo fazendo lá essa coisa dentro. na discussão. Não é contraditório, não. Tá valendo. A promoção. Olha, eu também. Está fazendo organização. Tem razão. Porque a votação não cumula. Se não cumula, não sabia. Está dizendo. Tem uma. Precisa dizer que aqui também. Uma provocação artística. Verdade. Provocação não é. Claro, tá tudo distorcido. Pode ter escrito todas as vezes, pode dizer, não, pai. Não, mas aí é outra coisa. Mas convocação tem, existe um estudo da convocação na lei? Alguma lei? Na lei dos tribunais. Regimento. Leis. Tem a lei. Não sei se tem. Acho que tem na lei. Convocação não for um conceito jurídico com essa definição que vocês estão falando, e eu não sei se é, a gente não pode aplicar esse entendimento que a gente acha que convocação é isso. Porque a doutrina fala que convocação é isso. Não, É doutrina não, isso é. Se está na lei. Isso é ato praticado pelos tribunais desde sempre. Eu sei, Edson, eu estou dizendo que não é porque outros tribunais praticam que a gente consegue praticar. Esse é o ponto. Vamos, custa explicitar melhor, então, gente? Isso aqui, ó, artigo 107 da norma. Tem várias referências à convocação. Aqui, ó, 117. É um instituto antigo. Desde os mais tribunais existe. A Alemanha é muito antiga. Não é instituto novo que está inventando. Não. 79 a Alemanha. Sim, não tem problema não, se é isso que a associação quer. Posso melhorar, também não incomoda melhorar a redação, não. Mas a gente sabe que não é um problema redacional. Não, É plantar uma semente. mas eu acho que tem dois problemas, um deles é esse. Mas eu não me Que é um oponho. preambular. Eu não me oponho a melhorar a redação. Eu não me oponho mesmo. Você acha, Ana? Antônio, é o seguinte, sendo prático, a Ana voltou conforme a associação quer. A associação pediu para que fizesse esse esforço que fosse do que ela quer. A Ana está voltando assim, acho que faz outro conforme a Ana, faz. Não, o Doni pediu antecipadamente. Quando a gente começou a discutir o parágrafo terceiro, eu pedi vista. Tirando o parágrafo terceiro, não é isso? Minha questão é que o parágrafo terceiro. Eu sou pela manutenção do parágrafo terceiro. Você também vai levar para o terceiro. isso. Eu sou pela manutenção do parágrafo terceiro. Mas fala o que eu deixou aqui. Não, o que acontece, né? Essa situação de atuar em atuar numa categoria superior, não falar legal, ela perdura há muito tempo na nossa justiça. Sim. Então a ideia inicial e cautelosa seria indenizar a atuação em categoria superior, independentemente de uma ação ou não, ou da atuação do vício de atuação de origem. Se tu convocar o Instituto da Convocação, ele, pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi, é com prejuízo do ofício original. Só que aí, tu vai gerar, e aí eu concordo teoricamente com o Edson enquanto. Só que na prática, eu vou piorar a situação dos colegas da segunda categoria. Então, na segunda. Até porque o Instituto da Convocação, se tu for verificar como os tribunais o fazem, ele é bastante discricionário. Não. Então... Daí, na prática, você vai ter a primeira sempre cheia e a segunda sempre cobrindo a primeira, por exemplo. Talvez não se efetive dessa forma, mas eu não queria aprovar uma resolução que prejudique ainda mais os colegas que ficam na segunda categoria. Que vai ser convocado acumula. O colega que vai ser convocado acumula. Quando aprovada a substituição, a gente pode rever. E sinceramente, eu torço muito que seja aprovada a substituição, porque aí sim, tu simplesmente pega essa resolução e convocação. Você não quer enfrentar assim, no sentido de que eu sou contra a convocação. Eu sou contra a convocação.
Eu só acho que eu não quero prejudicar ainda mais os colegas de segunda categoria, como eu, que seria um efeito prático numa resolução que eu vou aprovar. Aí colega, você tem 4 colegas lá. Aí, tu vai ser colocado aqui, aí desgraça, o outro não vai receber substituição. Tu vai ficar com a primeira categoria, recebendo com a primeira categoria, e o colega vai substituir inteiro o teu ofício. Inteiro. Eu acho que você conseguiu. Sintetizou muito bem, doutora Nazário. Então, assim, eu não queria enfrentar, dizer, eu acho que é ilegal a convocação, enfim, é só uma questão discricionária da situação da nossa instituição atual, por isso que eu não queria enfrentar e simplesmente suprimir o artigo, eu não queria enfrentar essa situação agora. Mas, sinceramente, torço muito para que, em breve, aprovemos a substituição. Qual que é a diferença in natura de você substituir e acumular o ofício de uma categoria com outra e o ofício da mesma categoria? Aí é que está, doutor Edson, por que eu não queria trazer esses institutos aqui? Porque na prática, a gente está numa situação que, na prática, teoricamente, há uma diferença, sim, porque é uma diferença remuneratória, então seria justo, seria mais legal, inclusive, que o colega que fosse substituir um ofício de uma categoria superior ficasse tão somente naquele ofício. Tem relação com a simetria, a gente tem que sempre buscar a simetria. Eu estou falando o seguinte, estou falando de outra coisa, estou falando acumular. Tanto faz acumular aqui como aqui, é a mesma coisa, acumular. Exatamente, mas aí tu entra no nosso calcanhar de Aquiles, que é a questão. A descricionalidade é o colega passar a atuar. Isso. Outra coisa, são duas coisas que a gente está tratando aqui. Isso. Então a gente precisa, inclusive, explicitar outra coisa. Por isso que eu não queria entrar nessa discussão. Já não, o colega acumular lateralmente, na mesma categoria, não tem legalidade. Não tem por isso que eu não queria entrar. Porque é um trabalho gracioso. Então, assim, eu não queria enfrentar isso porque a gente entra nesse ponto. Que a gente retorna a legitimar o trabalho gratuito dentro da nossa instituição. Sobra a convocação. Que o efeito dela é isso. Sobrar para alguém. Ou vai sobrar lateralmente. Eu mantenho meu voto, porque mantenho com esse pesar de que a gente busca simetria, mas a gente acaba incorrendo nessas cautelas que acabam que a gente não chega tão rápido, né? É uma simetria. Já pensou um núcleo de 2 e é convocado no núcleo de 2, o colega do núcleo de 2. Ele continua acumulando núcleo de 2 e agora mas eu acredito, doutor Daniel, sinceramente, que quando aprovada a substituição, a gente vai conseguir dar uma revisitada nas nossas normativas. Aí é o caminho, porque aí a gente vai dar uma revisitada, inclusive nessas... Você pegar uma tarde... Ser feito. Eu acompanho a doutora Ana. Você... Eu acompanho o resto e mais com a questão para acontecer. Eu estou despedido vista, doutor Dorine, eu vou então acompanhar a doutora Ana, se devolve em vista, aí volta para cá e eu vou acompanhar a doutora Ana também. Aí, doutor Edson. Acompanho a inclusão da parágrafo 3º, não estou divergindo, estou incluindo. Eu também estou incluindo o parágrafo 3º e no parágrafo 1º retiro a referência a categoria superior. Então, teria a substituição de ofício, por configurar de função, segue o resto. Acompanhe e no parágrafo 3º. Isso. Esse a gente já fez na... Eu vou pedir vista. Eu vou retificar meu voto, acompanho o voto do Antônio quanto ao caput. Muda o quê? Muda a categoria superior. A gente reconhece que formulação é desvio de função, e a gente institui regime no parágrafo 3º a convocação. São duas coisas. Uma nova composição de acordo com os fundamentos que eles colocaram. Aí, Pedido de vista tudo família. parágrafo 3º. É óbvio. A ideia é só para que continue com o desejo de discussão. Exatamente. Eu vou ter sinceramente da mesma coisa. Os 21 mais extraordinário deve ser remunerado. E outra coisa é a convocação. Essa é a primeira vez que a gente está votando. É a mesma coisa, um pouquinho mais avançada. Botou uma vez, né? Convocação. Designação extraordinária por convocação.
E É verdade, isso, é verdade. É isso. Designação extraordinária com convocação. Toda vez que sabe que eu fiz, é designação extraordinária. Acho melhor registrar. Você resgata no vídeo, porque eu não acompanho o fundamento de cada um, aí vem uma nova composição. Na ata vai ter que colocar isso precisamente. Por isso que é importante destacar a ata do que foi da promoção, do que esse resto aí. Eu vi que a ata está com tudo. É melhor tirar essa da promoção. Eu vi no começo da ata está com tudo. Promoção? Então, por mim, na parte da promoção está ok. Eu vi, já estava a ata toda, praticamente. Ah, tá. Show. Tem uma só, é melhor já registrar agora. A doutora a proposta foi dar a DF. Ela tem o voto dela já. E apresentou o seu voto escrito, né? Ok. Aí quem acompanhou a senhora na integralidade? Paz. E o doutor João Paulo Dorini, né? Não. Então, o doutor Paz seguiu na integralidade. Está anotando? Tá. Aí no tocante do doutor João Paulo Dorini, acrescentou. Na verdade, na prática vai ficar o meu voto, né, o do Antônio, a da parte do Antônio. Que a minha única diferença em relação ao voto da doutora Ana é que eu retiro a expressão Categoria, mas parágrafo, caput. Categoria superior no caput. De categoria superior no caput do artigo 11A. Desculpa. Desculpa, Priscila. Eu acompanho a doutora Ana com a única ressalva de retirar do caput do artigo 11A a expressão de categoria superior. Inclui parágrafo terceiro. Não, só não. O voto dele Isso eu tinha incluído também. Meu voto também é no mesmo sentido. Acompanho a doutora Ana restante, mas em relação ao artigo 11A também retiro a expressão que eu fiz categoria superior. E aí eu incluo o parágrafo terceiro. Acho que seria bom deixar registrado o texto do parágrafo terceiro, né? Na ata. E depois se perder esse... Exato. Sim, deixa registrado Na ata, importante. Você tem aí, Priscila, o texto do parágrafo terceiro? Eu vou mandar para você por WhatsApp. Fazer uma pergunta para o senhor. Tem algum simples que a gente possa contar? Eu acho que do Isso é a pauta, de fato, só falta. E ele tem uma vantagem, que eu já votei. Eu também já Mas o Chico tá no plenário. Poxa. Daniel, só sabe que a promoção correu rápido, né? O Chico não estava no plenário. A situação é fechada, né? Sério? Só na parte. Ei, já não serviu café frio, né, Chico? Serviu? Nem isso mais. Vai embora. Passado agora. Passado sim, promovida também. Passado sem, promovida também. Ó, te mandei aí. Deixa eu falar. Todo mundo. Mas eu tenho que ter isso. Não, processos 08 139 000 138 2020 15. Proposta de alteração da resolução do Conselho Superior número 156 de 2019. tá, que ela propôs. Excelentíssimo relator, doutor João Paulo Dorini, é o relator.
Com a palavra. Extra pauta, excelência. Esse é extra pauta. É um requerimento de alteração da Resolução 156/2019, que dispõe sobre a assistência à saúde dos membros e servidores da Defensoria Pública da União na forma de auxílio. Eu pedi vista na reunião de janeiro e, por um equívoco, tanto meu quanto do Conselho, ele acabou não vindo nas pautas seguintes. Eu estou trazendo a votação. A proposta da doutora Ana é pela exclusão dos parágrafos 3º e 4º, que criam uma cláusula de exclusão entre categorias de dependentes. Então, aquelas pessoas que têm dependentes como cônjuge, companheiro, filho, que tenham também genitor ou irmão, se há um dos primeiros, eles não passam a ter direito ao auxílio do genitor ou irmão que sejam dependentes econômicos. Eu estou acompanhando o voto do relator pela exclusão dos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º da Resolução 156/2019. Doutor Fernando. Com a relatora. Eu, da mesma forma, com o relator. Muito bem. Por unanimidade de votos. Eita, coisa boa. É aprovar a introdução, né? Foi aprovada a proposta de resolução. Legal. Foi aprovada a resolução que tem por objeto o quê? E revogar os parágrafos 3º e 4º do artigo 2º da resolução número 156. Senhores conselheiros, já são quase 17 horas. Acho que entregaram bastante hoje, né? Sobretudo um processo tão importante como foi a promoção. Então, proponho nós encerrar aqui. Pode ser? Pode, presidente, pela ordem. Na verdade, como eu não havia proferido nenhum voto aqui, durante eu não tive a vontade de parabenizá-lo pela promoção, né, Vossa Excelência, e agora, pelas mãos da antiguidade, chega à categoria intermédia da carreira. Seja bem-vindo. Falo aqui como representante desta diligente e operosa categoria neste Conselho Superior, né, bem como aos demais colegas, defensores que já sabemos promovidos, fora aqueles em potencial, a depender do merecimento. Então, que Vossa Excelência seja muito feliz, produtivo, né, como foi também no decorrer da segunda categoria. E muito nos honra ter defensor-geral, então, agora de primeira categoria, como Vossa Excelência que ocupa o mandato. Eu quero, já que vamos encerrar a sessão, eu quero deixar meu reconhecimento, meu abraço aos colegas João Paulo Dorinho, ao colega Antônio de Maipada, ao colega Francisco Nobre e à colega Luísa Zago, por terem conosco partilhado este biênio, né, com a última sessão que ora está a se encaminhar para o fim. Vou dizer que é muito gratificante trocar ideias e aprender com Vossas Excelências, né, e saímos todos cada vez maiores de trocas de momentos como esse que vivemos aqui. Não foram poucos momentos de bem viver, momentos de desafios, de crescimento, algumas dificuldades, que é normal da convivência de um colegiado. Espero que possa eu, né, já que recebi honrosamente o reconhecimento da carreira para estar aqui mais um biênio, possa eu continuar representando um pouco das ideias de cada um de vocês que aprendemos aqui durante esse biênio. E espero poder contar também com a ajuda de Vossas Excelências quando a coisa que apertar, precisarmos da memória, precisarmos de esclarecimento, né, ou das lembranças de todas as discussões que por aqui passaram. Então é assim que renovo o meu abraço a cada um de vocês e um agradecimento sincero em nome da nossa carreira, porque antes de ser conselheiro, eu também sou eleitor, sou defensor, quero ver o melhor conselho possível para a nossa instituição. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Vamos seguir a ordem, pode ser? Pode ser. Doutor João Paulo. Obrigado, senhor presidente. Foram 2 anos de bastante trabalho, bastante dedicação. Fiquei muito honrado de poder compor o Conselho Superior, tendo sido eleito pela carreira.
Agradecer primeiramente aos eleitores que me alçaram essa posição, que muitos votaram em mim novamente nessa última eleição, imagino, então que tenha correspondido alguns anseios de parte daqueles que me trouxeram aqui. Mas, antes de mais nada, o que eu tiro daqui, dessa experiência que traz muitos sentimentos muito complexos, e é uma experiência muito complexa, porque envolve pessoas muito diferentes, que, embora tenham um objetivo abstrato idêntico, que é o de melhorar a defensoria pública, e melhorar a prestação da assistência jurídica gratuita para os assistidos, e melhorar a carreira, acabam tendo ideias diferentes de como se chegar a esses objetivos. E o que eu tiro daqui, principalmente, é o aprendizado, que eu aprendi, primeiro, apesar de já ter participado de vários colegiados antes, representando a DPU, eu acho que todos eles não tinham a mesma dinâmica desse colegiado, porque ali, na verdade, você acaba sendo a instituição e os outros integrantes acabam sendo as outras instituições, então estão bem claras cada uma das posições, né? E aqui o que eu aprendi é que em nenhum momento que eu ouvi um voto, que eu proferi um voto, todas as vezes que imaginava, não é isso, é exatamente isso aí está perfeito. E vinha alguém fazer um comentário, falou, isso aqui melhora mesmo. Então, como foi importante entender essa dinâmica de colegiado, da construção do trabalho coletivo. Isso foi muito bonito. E também, para mim, foi muito especial ter podido compartilhar esses momentos com a Ana Zago, meu amigo Chico, meu amigo Antônio, que saímos agora, e também com os amigos Passa, Edson, Fabiano, Daniel, Fernando Mauro, Jair, e tiro disso também como é importante essa relação institucional que temos aqui, de sabermos entender essas diferenças, sabemos entender que existem diferentes caminhos e diferentes ideias para se chegar a esse mesmo objetivo final, que imagino aqui, todos nós, ao menos durante esse conselho, passamos aqui, com todos que eu convivi, a doutora Michele também, estavam imbuídos desse mesmo processo. E eu queria fazer um agradecimento especial ao doutor Edson, me embargou a voz, que de todos aqui, com certeza, foi de quem mais me aproximei, e passei a ter uma admiração profunda por Vossa Excelência, muito maior do que eu já tinha, que espero ter saído daqui com a sensibilidade que Vossa Excelência tem. Muito obrigado. Presidente, se quiser dar a palavra para o Chico na ordem, pode ir. Chico, parei. Furar na fila, foi? O pai começou, né? Puxou a fila, né? Tá, não, eu vou falar muito rapidamente, né? Eu fico muito emocionado de estar terminando esse mandato. Aprendi muito com você. Não vou nem olhar para ninguém, senão eu choro. Eu vou aqui vou respirar fundo. Mais um desafio, uma experiência. Eu me coloquei em teste, assim, será que vai ser proveitosa? Como vai ser essa experiência no conselho? Eu hesitei muito em me colocar à disposição da carreira para esse novo desafio. Me coloquei à disposição, consegui votos para estar aqui, representar a segunda categoria, representar a carreira e poder fazer parte desse colegiado. E olho para cada um de vocês hoje o quanto eu aprendi, o quanto foi difícil, mas o quanto foi engrandecedor, o quanto foi importante para o amadurecimento enquanto pessoa, enquanto defensor. Eu olho aqui para a doutora Ana e eu me emociono porque foram muitos os momentos em que a gente literalmente segurou na mão do outro, que éramos os da segunda categoria e os únicos que nunca tínhamos tido experiência ainda dentro do Conselho Superior, dentro do colegiado, representando a carreira nesse espaço político. Foram 2 anos muito intensos e muito enriquecedores. Eu tinha pensado em fazer um relatório de o que foi que esse conselho entregou, quais foram as resoluções que nós fizemos, como eu votei, como eu não votei, onde eu fui vencido, onde eu fui vencedor.
Mas quando eu percebi que eu não ia me colocar de novo para mais 2 anos, acho que 2 anos já foram suficientes de aprendizado e de contribuição para a carreira, eu penso em deixar a mensagem de que eu tentei aqui trazer o melhor, o máximo que eu podia fazer, pensando na defensoria, pensando na melhoria das condições de trabalho do defensor, mas em melhorar a nossa instituição, melhorar a defensoria de uma forma geral, que há 16 anos que eu faço parte da defensoria, 4 anos na estadual e 12 anos esse ano eu faço a defensoria da União. Então, sempre trabalhei e sempre vou continuar trabalhando, tentando fazer o melhor, tentando colocar a defensoria no melhor lugar que ela pode estar, junto à sociedade civil, junto aos assistidos, uma ponte que a defensoria tem que sempre ser entre quem precisa e a justiça de uma forma geral, não só o poder judiciário, mas o acesso à justiça. Acho que esse conselho, nesta composição, avançou e muito em relação à garantia de direitos, à expansão de direitos, para não só defensores e servidores, mas também ao nosso assistido. E fico realmente muito feliz de ter podido contribuir e participar dessa composição, ter podido aprender, né? E agradecer aqui ao doutor Daniel, ao doutor Fernando, que acabou de entrar, deixar o registro aqui ao doutor Jair também, que ficou com a gente, no meu parte desse tempo. Agradecer a doutora Ana mais uma vez, posso olhar na doutora Ana, senão é vontade de chorar. Ao doutor Paz, ao doutor Dorini, ao doutor Edson, ao doutor Antônio, aos servidores, às servidoras. Eu prometi um bolo de rolo e não trouxe, eu queria deixar registrado. Não consegui trazer esse bolo de rolo. Mas deixo então esse agradecimento. Sigo à disposição, né, para trazer memórias do que foi decidido, poder contribuir ainda com as atividades do Conselho e contribuir com a Defensoria, para que a gente consiga cada vez mais elevar a nossa instituição, colocar a instituição no patamar que ela merece estar, ter o reconhecimento que ela merece ter, que ainda não tem, ser a instituição porta-voz das bandeiras contra-majoritárias. A gente, de fato, tem uma voz que a gente precisa amplificar e usar cada vez mais, vocalizando os invisibilizados, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E é esse o nosso principal papel. E foi nisso que eu foquei a minha atuação aqui, enquanto conselheiro, e que continuarei fazendo como membro de GT, de comitê, de todos os outros desafios que eu possa vir a ser convidado e possa vir a trabalhar pela defensoria. Obrigado, então, e agradeço demais a oportunidade. E vou passar a palavra para a doutora Ana, antes que a gente entre aqui no momento das emoções lacrimais, né? Obrigado. Caros colegas, cumprimento a todas e todos. Foram 2 anos de muito trabalho e como disse o doutor Dorini, uma construção e um trabalho coletivo mesmo. E foi interessante porque a doutora Francisco tinha falado de uma prestação de contas e eu costumo fazer relatórios, que não sei, enfim, se vou divulgar ou não, pode ficar para mim mesmo, mas até uma análise do que foi feito, do porquê foi tão, porquê foi tão intenso, porque foram tão intensos esses 2 anos. E há razões por terem sido tão intensos esses 2 anos. E eu peguei uma relação dos processos de minha relatoria e de relatoria dos outros colegas e dos outros colegas desse colegiado e de propostas de resolução. Nós aprovamos mais de 30 propostas de resolução. E isso é bastante coisa, mas não por um insuflamento normativo, mas pela diversidade das pautas que passam por nós como relatoras e relatores. E aí uma análise, por exemplo, de autoria, coautoria, porque na verdade tudo acaba sendo coautoria, até quando eu vou fazer exercício, enfim, se eu vou apresentar ou não, e qual vai ser a linguagem que vai ser utilizada, né, nessa prestação de contas, porque uma proposta, ela chega aqui, a gente reconstrói ela coletivamente, a gente tem um olhar dedicado e sincero
dos nossos pares, e isso é muito importante. Porque traz segurança também para propor uma ideia que vai ser trabalhada em conjunto, que vai ser trabalhada com todo o esforço intelectual, que o Dr. Francisco falou, com todo o esforço intelectual de cada um, com toda a experiência de cada um, para mim foi muito enriquecedor. E quando se faz uma análise, por exemplo, analisei a questão da indenização das folgas, indenização por categoria superior, a questão do auxílio à saúde, que são as pautas que nós chamamos as pautas corporativas. Paralelamente, muitas pautas emancipatórias, muitas ampliações de atuação. Eu trouxe também uma questão forte, que foi a pauta de gênero, e aí entrou proposta em coautoria, política de enfrentamento à violência política, assédio moral e sexual. Fui relator do processo da paridade, também teve a questão das condições especiais de trabalho para gestantes e lactantes. Então, foi um trabalho realmente muito intenso, muito intenso. E só para lembrar que a segunda resolução, mas uma grande resolução grande que nós aprovamos aqui, foi a resolução 68, que foi justamente a atuação do DPU no auxílio emergencial, e foi em onde foram delineados os grupos de atuação especializada. E trabalhamos muito bem a questão da vedação das designações compulsórias. Então, nós assumimos, meus colegas, em setembro de 2020, nós assumimos no auge da pandemia, com um processo em trâmite sobre a atuação da DPU na pandemia, com ênfase no auxílio emergencial. Então, só esse processo, que foi um plano emergencial de assistência jurídica integral e gratuita em razão da pandemia, do Covid-19, nós enfrentamos inamovibilidade, vedação das designações compulsórias, planos em situações de crise. O que é uma situação de crise? Num processo é um mundo, cada processo é um mundo, o esforço intelectual é enorme. E claro que há momentos de cansaço. Aí, o segundo processo que nós enfrentamos é a ampliação da licença capacitação, decorrente de um processo seria retrocesso quanto à disciplina do afastamento do estudo. Um outro processo, participação social, poder externo, fizemos 2 audiências públicas aqui, uma audiência pública tratando sobre participação social, mecanismos de participação social na DPU e democratização do acesso à justiça. Essa audiência pública teve mais de 30 e poucos inscritos. E aí podemos ir para sociedade civil, e as defensores gerais o doutor Edson estava falando do doutor Marcos Edson, até que estava referindo, vários especialistas, vários parceiros, e houve um interesse enorme nessa audiência pública. Paridade de gênero também foi um trabalho de abertura e de discussão aqui dentro que reverbera em todas as outras instituições do sistema de justiça. Então, de fato, foi muito intenso. Eu estou trazendo isso para vocês porque quando eu fiz essa minha análise, por exemplo, questões, a gente parte de uma questão de paridade de gênero para outro regimento interno da DPGU. E aí, o regimento interno da DPGU tem que te apropriar de todo o funcionamento da DPGU para analisar o regimento interno, fazer reunião com as áreas competentes. Eu também fiz um fluxograma do que é o nosso trabalho, né? O que a gente faz para todo o ínterim, como relator de uma proposta de resolução, por exemplo. No mesmo dia, a gente distribui. No mesmo dia da distribuição, a maioria dos processos faz despacho inicial, abre consulta pública carreira e ao corpo técnico, se forem interessados. Normalmente, a leitura na sessão seguinte, se a proposta for de interesse amplo ou necessitar de oitiva de especialistas internos, a audiência pública. Entre as sessões, em caso a complexidade exija agendamento de reuniões com os proponentes das áreas afetadas, ao final, a apresentação do voto na sessão seguinte, oportunizando a fala dos interessados antes. Então, é um exercício tanto procedimental, quanto de trazer ideias, quanto de transformar resoluções. Anteprojetos de lei, maior celeridade possível. Foi dada a maior celeridade possível, maior confiança no nosso defensor geral, no sentido de dar o melhor encaminhamento para o anteprojeto de lei, mas ao mesmo tempo trazendo as contribuições. E aqui passaram anteprojetos de lei muito relevantes, e um deles justamente foi a questão da criação dos 18, da transformação dos 18 cargos, mas também da possibilidade de transformar novos cargos. Enfim, recursos, concurso de remoção também foi dado muita celeridade, e aí aqui quase todos nós relatamos concursos de remoção. Há outros também, paridade eu já falei, enfim, mas é um trabalho gigante, é um trabalho conjunto, e
é um trabalho desgastante. E a gente fica pensando, até uma reflexão, há um resultado, qual é o resultado? Mas algumas ideias elas vão surgindo, algumas questões elas vão continuar tramitando. Aí aqui a gente tem, por exemplo, os núcleos de atuação especializada, que é uma questão que é muito importante, que tem uma interseccionalidade com várias áreas, ela vai continuar tramitando. Questões, a própria proposta da paridade vai continuar tramitando, a questão do monitoramento que eu estava explicando para o Dr. Edson, que é uma questão que pode ser feita via formulários, enfim, para uma análise de capacitação de servidores para o cumprimento e efetivação das resoluções. Então, é um trabalho gigante, foi um trabalho de muita dedicação, um trabalho de fato colegiado, e aqui eu faço uma reflexão, como foi feito pelo Dr. Francisco, no sentido de que foi o meu primeiro trabalho em colegiado. E no mais, eu gostaria muito de agradecer a vocês por toda a contribuição, por todos os ensinamentos. Aprendi muito com cada um de vocês. E talvez vocês não tenham a dimensão do quanto eu aprendi. Porque a gente chega aqui muito aberto para aprender, olha, como eu vou enfrentar determinado tema, que nem eu referi outro dia, qual que é a hora aqui não é existencial, vou ceder, enfim, então foi bastante importante. Eu imagino, eu saio outra pessoa muito mais ansiosa, confesso, nunca tinha convivido com a questão de ansiedade, assim, isso eu confesso, desencadeou uma ansiedade que eu não tinha, espero que ela assuma, mas imagino que uma defensora muito, muito melhor e com muito mais consciência do que a nossa defensoria. E eu faço votos de excelentes trabalhos e da mesma forma contem comigo para precisarem. Só um acréscimo, doutor Daniel, que eu esqueci de fazer uma menção ao doutor Daniel e à doutora Michele, que assumirão aqui as vagas, né? Eu não preparei essa fala, eu estava bem emocionado, estou ainda bem emocionado, mas eu queria desejar um excelente trabalho, tanto para a doutora Michele quanto para o doutor Daniel, dizer que estaria à disposição. Parabenizar o doutor Daniel, agora da primeira categoria, né, a recém-promovido, e acrescentar isso, não queria deixar passar esse desejo de que a próxima composição seja, não só da segunda categoria, a doutora Daniela Osório, que está chegando, enfim, todos os novos conselheiros tenham um excelente trabalho que possam contar com o que a gente puder ajudar para contribuir. Daniel, de antemão, parabéns também pela promoção, merecido, você está há muitos anos aí com a gente também nessa batalha, poderia já estar promovido desde antes, né? A minha doutora Ana, que eu tenho a certeza da promoção dela, embora ela ainda está cautelosa, né, com essa ansiedade, mas eu também tenho certeza dessa promoção, quero parabenizar mais uma vez, os demais colegas que foram promovidos, é sempre merecido, eu quero dizer muitas coisas aqui, não sei nem por onde começar. Mas a primeira delas é o momento exato que foi inaugurado este conselho dos eleitos, porque nós, na verdade, chegamos a um conselho que já tinha uma administração superior formada, que era o Jari, que era o Fabiano e que era o Gabriel. Chegamos naquele momento e formamos um conselho. Aquele conselho foi formado e logo em seguida esse conselho foi dissipado. Aquele conselho deu em poucos dias uma resposta que a carreira queria, também pontuou aqui, que foi a nossa primeira resolução, que era a resolução do auxílio emergencial. Era algo que a carreira passava por um momento que era talvez o momento mais drástico em termos de trabalho da carreira, né, uma avalanche de processo, e aí havia um clamor geral de que a necessidade de dar uma resposta efetiva, específica e de pronto. E acho que nós conseguimos fazer. Logo em seguida veio o doutor Daniel, o doutor Daniel veio, assumiu a função de professor geral, e nós formamos a partir disso um novo conselho. Então a configuração foi se formando, logo mais à frente, então o doutor Jair sai e agora assume o doutor Fernando, que infelizmente nesta composição vai ficar pouco tempo, porque ela se dissolve agora, neste momento, e aí se encerra nossos mandatos, nossos eleitos, inclusive eu, doutor Paz, também nosso mandato se encerra. Nessa ocasião, para começar um novo mandato, será um novo conselho, uma nova composição. Mas, acima de tudo, o que me parece bem claro neste conselho é que se entregou o que se propôs entregar. Se fez o que se tinha que fazer. E não se
Não é o momento, e não estou dizendo que nenhum outro conselho o fez de forma diferente, que eu e o Dr. Paz passamos por conselho lá atrás, por acaso, né, Dr. Paz? O Dr. Paz de forma até efetiva, e eu de forma suplente, depois passamos como natos e tudo mais, mas este conselho se dedicou, se debruçou e entregou efetivamente o que se procura entregar. Não vejo nenhum de nós aqui que tenha alguma pauta que não tenha sido traga lá inicialmente, quando se propôs como candidato ao conselho, e não trouxe essa pauta. E não discutiu essa pauta, por mais cara que ela seja, por mais difícil que ela seja, por mais tormentosa que ela seja. E isso, doutor Daniel, isso, e eu chamo a atenção sempre, isso aqui a gente não tem essa cultura, infelizmente, a gente não tem essa cultura de elogiar os grandes trabalhos, ainda que nós discordemos deles. O artigo da Lei 812 diz que pode-se fazer a menção elogiosa aos tentamentos funcionais e servidores. Parece nada, mas é uma coisa muito importante, sim. Sei que nós temos lutado no bom sentido, de tentar trazer algumas condecorações, qual que seja o valor dela, a nomeação, a dedicatória, a quem a gente quer homenagear ou não, mas, enquanto agentes públicos, e agentes políticos, no nosso caso, acredito eu, que é necessário o reconhecimento, o próprio reconhecimento e o reconhecimento da carreira também. Sei que é chato, sei que às vezes é até grosseiro, né, se autoelogiar, mas eu, na verdade, estou autoelogiando este conselho, porque se propôs a fazer isso e trouxe. Tanto que falo isso porque participei de uma outra composição e havia sempre um excesso de trabalho para o pai, um excesso de coisas que eram propostas, às vezes coisas que saíram ali, e no final das contas ficava muita coisa pendente. E esse conselho não ficou com muita coisa pendente. Não ficou. Não estou dizendo que outro conselho não trabalhou, muito pelo contrário, sempre há muito trabalho, a gente experimentou isso aqui, trabalho que nós nos dedicamos a despeito de outros trabalhos que nós temos, e às vezes acumulamos, e às vezes não, sempre acumulamos com o trabalho, às vezes até com muita dificuldade, e marcou isso aqui, inclusive hoje com este voto do Dorinho, que é simbólico, nós começamos assim, terminamos assim, um grandioso trabalho, que existiu muito, nos sugou muito, fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, e quer dizer isso que isso é muito marcante, sobretudo para mim. Porque todos sabem, os momentos que eu passei de dificuldade aqui são coisas da vida, a gente vai superando, e doutor Dorinho, Vossa Excelência me ajudou muito, poucas palavras, mas me ajudou. E acho que essa amizade é recíproca, e eu, assim, sou agradecido ao mesmo tempo em que os colegas votaram em mim, e ao mesmo tempo que votaram para continuar mais 2 anos de mandato, e me recai, doutor Daniel, doutor Paz, doutora Ana, doutor Francisco, doutor Fernando Mauro, doutor Antônio, doutor Fabiano, doutor Dorini, e me recai uma certa ansiedade, doutora Ana, confesso também, uma certa ansiedade, porque é desafiador, na verdade, você ter esse... O doutor Daniel sabe muito bem disso, está ali, doutor Paz também, que sentaram na cadeira do defensor-geral, que é desafiador você ter votos dos colegas, no sentido de que você agora tem essa responsabilidade com que olham para você e esperam de você. Não que eu diga, doutor Dorini, que eu tenho qualquer questão, assim, qualquer questão que possa ser de uma pressão e tudo mais, eu não tenho problema com relação a isso. E nem críticas. Nunca tive problema com relação a isso. Acho que as críticas, elas são boas, você ouve, você processa e você observa o curso das coisas, que às vezes quem está criticando está chamando para a atenção de alguma coisa que você deveria amadurecer, talvez seja essa questão do amadurecimento, e para mim é o grande ganho que eu tenho neste conselho. Amadureci muito em cada um de vocês. Cada um de vocês. Doutora Ana, especificamente, porque no comecinho a gente começava a falar, atropelava Vossa Excelência, atropelava a senhora.
E depois eu comecei a perceber, poxa, eu estou sendo, além de desagradável, machista. Né? Buscando sempre melhorar esse aspecto de não, embora reconheça o machismo, né? Mas tentar lutar contra isso. Né? Até porque também convivo numa sociedade em que o machismo é dominante. E isso está na minha casa, então, observar a Vossa Excelência, falava e às vezes ia me policiando para cada vez mais tentar não interromper quando a gente fala de Vossa Excelência. De modo que, ao mesmo tempo que aprendi muito, peço desculpa. Peço desculpa. Por um grave erro, na verdade, grave erro nesse sentido de que, às vezes, a gente atropela quando a gente fala da outra pessoa. Respeitar também, e isso foi um aprendizado muito grande, doutor Francisco, doutor Dorino, doutor Antônio, doutor Paz, doutor Daniel, doutor Fernando agora, doutor Fabiano, às vezes uma fala que é contra aquilo que eu não entendo, que eu não compreendo enquanto voto, doutor Jair, para mim, doutor Jair, especificamente doutor Jair, porque às vezes era significativo, né, a divergência de opiniões, e é isso, divergência de opiniões, e acabei com o tempo entendendo que são opiniões, são ideias, são formações, né, e aquilo que eu defendo profundamente, doutor Dorino. Assim, e aí me peguei várias vezes, em vários momentos, pensando, puxa, mas se eu defendo isso e aqui eu não estou defendendo isso, quando eu discordo de Vossa Excelência, eu tenho esse direito de discordar, Vossa Excelência também tem direito de discordar, todos nós temos direito de discordar, mas eu tenho que deixar que o outro discorde, que ele fale o que ele queira falar. Então, neste aspecto, eu tenho a agradecer a vocês, tenho muito a agradecer a vocês, que é uma construção e que é um aprendizado que eu tiro daqui, fora o convívio, fora o convívio, que é doutor Antônio, a gente trabalha junto e próximo há muito tempo, né? Então o convívio só aumentou, né, doutor Antônio? Doutor Paz também já vinha desde a administração, desde antes até, ganhei o convite do doutor Francisco, doutor Fernando, uma hora eu não posso falar nada porque a gente dividiu sala, né? Então já era o convite desde antes, doutor Fabiano, desde quando eu entrei na categoria especial, foi meu chefe na categoria especial, quando eu entrei, logo que eu entrei. Por acaso, o doutor Antônio já era o coordenador, né? Mas o doutor Fabiano era o chefe da categoria especial, né? O doutor Daniel, que participou comigo algumas vezes do GT Saúde, estava saindo, eu entrei no GT Saúde, a gente conversou muitas vezes sobre algumas questões do GT Saúde, né? E depois logo tive que sair, né? Mas muitas questões. E o doutor Dorinho se remeteu a mim, deixei Vossa Excelência por último mesmo. E deixei por isso, porque até então a gente não tinha trabalhado junto. Em nenhum momento, a não ser no dia em que eu e o doutor Paz me chamou, estava trabalhando com concurso, obviamente, né? Doutor Paz, eu não estava especificamente na banca, na composição, mas vinha com o Fernando, com o pessoal da banca, mas especificamente fui conhecer a Vossa Excelência pessoalmente, assim, mais próximo. No dia da banca do concurso, Vossa Excelência estava lá, cheguei na sala, falei Vossa Excelência, e dali eu falei, o doutor Dorine, sim, mas eu não conheci ele antes, eu falei, pessoalmente não. E aqui nós podemos trabalhar juntos, criar uma amizade, estender essa amizade. Eu espero que seja algo que dure enquanto nossa vida de defensoria e pós-defensoria, que seja, e o tempo que nós estivermos por este planeta, ou sei lá por onde nós estivermos. Mas saio muito grato por isso, muito grato mesmo. E de um modo geral, queria agradecer as meninas, né, que nos ajudam lá, a Priscila, a Fernanda, a Débora também, mas a Priscila e a Fernanda especificamente, porque sai composição, entra composição, e elas nunca saem dali. Sai composição, entra composição, elas veem todo, vamos dizer assim, um florescer, né, um germinar, o florescer e o acabar das composições, né? Elas assistem ali especificamente e vão passando, e a gente às vezes esquece de entender que elas também fazem parte dessa composição, das composições. Elas também são conselho. Então, eu gostaria de deixar registrado tudo isso, doutor Daniel, e dizer que eu, Edson, enquanto defensor, né, e ainda estamos aí há mais de 15 anos, eu, Edson, enquanto defensor, mas já servidor há quase 30 anos, né, sou defensor, continuarei defensor, porque quando cheguei aqui, doutor Paz, que eu vim da AGU, entendi por que eu deveria estar aqui. Lá fui dotado do Cuiabá, né, fui depois, mas na minha primeira ação, a primeira ação que eu fiz
E eu falo isso, todo mundo que me conhece, ou que foi do aluno, ou que passou comigo, sabe disso. Não estudei para a defensoria, né? Eu estava fazendo o curso, não era aquele, eu sou defensor porque eu sou defensor, que eu quero ser defensor público. Não era nada disso. Eu fiz concursos vários, entre eles da defensoria. Entre eles da defensoria. Eu fui advogado da União, fui procurador da Fazenda, fui analista do STJ, do STF, mas entendi quando entrei na defensoria, entendi por que eu deveria ser defensoria. Então, agradeço a Deus, agradeço ao que seja que me oportunizou isso, e digo que estou muito satisfeito e continuarei neste sentido de vida. Obviamente, lutando por nós, defensores, lutando por nós, pelos nossos assistidos, lutando por nossa defensoria, né, por nossa defensoria, que é nossa defensoria, né, agradecendo a todos os colegas por ter, de certo modo, aturado estes 2 anos, né, e também render minhas homenagens aos colegas que virão, né, para este novo conselho, com essa nova expectativa, com essa ansiedade também, doutora. Embora no caso da senhora tenha aumentado a ansiedade, no meu caso ela diminuiu. Então, talvez tenha passado para a senhora um pouco da minha ansiedade. Então, eu fecho assim, doutor Daniel, agradecendo também Vossa Excelência, tá? Agradecendo ao doutor Fabiano, agradecendo ao doutor Jair, e agora ao doutor Fernando Mal. São coisas, são situações, são discussões que nós levamos aqui, mas creio eu, que todos nós temos uma única intenção. E quando nós propusemos aqui, a única intenção é, aquilo que nós falamos lá no comecinho, doutor Antônio, colocar o nosso tijolinho contribuindo para o crescimento da defensoria pública. E eu entendo que nós colocamos esse tijolinho lá. Né? E agora, aos colegas que não renovaram o mandato, porque não se predispuseram, ou porque a carreira entendeu por outros, acredito eu que contribuíram e continuam e continuarão contribuindo, e assim devem fazer. Né? E assim devem fazer. Então, eu fico muito grato e agradecido, assim que encerro este mandato. Obrigado. Só deixa eu fazer um agradecimento antes do doutor Antônio, que eu acabei esquecendo, fui pego de surpresa, estava na emoção, como o doutor Francisco falou. O primeiro deles, e ontem, é significativo o que você acabou de falar, doutor Edson, de como todas as meninas que trabalham conosco, todas as servidoras, o pessoal todo da equipe técnica que trabalha conosco, eles fazem parte dessa composição. Eu saí ontem daqui, era mais de 9 horas da noite, porque estava preparando o voto da promoção. A gente tinha encerrado um pouco antes das 6. E quase junto comigo saiu a Fernanda. Estava até aquela hora resolvendo as suas pendências ainda para começar de novo a sessão hoje. Enfim. E daí eu estava todo concentrado aqui, ela até veio do meu lado, deixa eu te dar um abraço, tudo ele quer. Amanhã não veio, ele falou, você mesmo, né? Eu estava tão concentrado que eu não tinha nem pensado nisso, né? E era a última vez que eu a encontrava como conselheiro aqui. Então, primeiro, um agradecimento a todos e a todas que ajudam a gente na parte técnica, nos ajudaram, nos aguentaram esse tempo todo. E um outro agradecimento que eu queria fazer também, que eu havia me esquecido, ao doutor Kaçuga, querido presidente da associação, doutora Dix, minha amiga também, minha querida presidenta, e aos doutores Vladimir e Pilar, que também estiveram aqui conosco, também sempre foram muito importantes durante esses nossos 2 anos. Obrigado. Eu ia fazer exatamente o que o presidente. Eu ia agradecer ao Kaçuga. Acabei de ver que ele mandou um zap. Ele tinha mandado um zap para mim na hora do almoço. Eu falei, esqueci de agradecer a Anadef, esqueci de agradecer ao Kaçuga. Então fica aqui o registro também, né, o agradecimento pelo aprendizado, pela convivência, a nossa aproximação, que todo mundo acaba se aproximando, né? Ontem eu dei esse abraço na Fernanda também. Ela sabia que ela não viria hoje. E aí, através da Fernanda, deixo um abraço aqui para esses que estão aqui atrás, e todo mundo da equipe também, o pessoal da informática que está sempre aqui nos acudindo, né? E era isso, queria só fazer o registro do doutor Antônio falar. Da mesma forma, eu queria agradecer ao doutor Kaçuga, ao doutor Vladimir, à doutora Pilar, e um agradecimento especial à doutora Luciana Ditz, que foi a nossa primeira presidenta da DEV, quando essa composição que nos recepcionou aqui. E, da mesma forma, a Fernanda, a Priscila, as servidoras, e um elogio também quanto ao trabalho, porque elas que nem
doutor Dorini falou, acompanhar esse ritmo do colegiado e receber documentos e conseguir dar andamento e fazer funcionar é muito difícil. E compartilhar também justamente essa pressão que a gente sente, que a gente sente. Eu devia ter pegado a oportunidade de falar antes do doutor Edson, eu não tenho muito a acrescentar. Na verdade, eu enxergo esse momento como algo menos grandioso do que esses discursos emocionantes trouxeram para mim. Apenas um momento em que alguém que exercia uma função aqui deixa de exercê-la aqui para continuar exercendo em alguns lugares abaixo, ou em outra unidade, ou em outra localidade. Quanto menos afastamento houver entre conselho superior, administração superior e a carreira como um todo, melhor. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, só para... Será que tem como mandar o convite de novo? Só para estar na reunião de novo, que eu acabei de ligar o computador. Não quer aparecer na imagem na minha? Não, é só mandar aqui rapidinho. Com o Teams aberto. Não tem aqui aberto. Olha, claro, fácil. Como eu ia dizendo, é só para registrar que é só mais um momento na nossa vida de defensores. Agradeço muito a paciência dos colegas que aqui estiveram, agradeço muito a paciência dos colegas que elegeram e que aguentaram as discussões árduas. Porque as discussões têm que ser árduas, comunitárias. A gente não está aqui para brincar, a gente não está aqui para fazer amigos, nem para desfazer amigos. Nossa função é discutir o que é melhor, trazer ideias. E debater ideias é difícil. Debater ideias não é contemporizar, não é fazer apagos, nem nada desse tipo. Debater ideias é entrar em choque de opiniões. E as pessoas têm opiniões. E as opiniões de cada um, elas são dela. E ser confrontado com suas opiniões é sempre muito difícil, sempre muito difícil. Tenho certeza que todos aqui trazem as ideias que consideram as melhores possíveis, não tenho a menor dúvida disso. Digo mesmo sobre eu próprio, eu também trouxe as ideias que me pareceram as mais adequadas. E agradeço, simplesmente agradeço a todos, espero que todos aqui continuem tendo sucesso, aonde quer que estejam, e teremos uma longa caminhada juntos ainda, somos todos bastante novos, para meus filhos não achem, somos todos bastante novos, a carreira vai nos manter juntos durante muito tempo ainda. O sucesso dos meus colegas é um sucesso. Então, simplesmente agradeço a todos. Peço desculpas pelas falhas, peço desculpas. Aquilo que nós não conseguimos entregar, eu pessoalmente, isso. O doutor Antônio tirou mais palavras ainda que eu poderia falar, né? Cada vez que passa, fica menos. Mas o conselho é isso mesmo, é discutir teses. O doutor Dorini falou muito bem que o intuito é sempre o melhor possível, apesar de ser caminhos diferentes que cada um entende que deve ser tomado. Mas apesar das brigas, das discussões, eu acho que o nosso convívio é muito bom. O nosso almoço hoje representou isso, né? Então, apesar de a gente brigar aqui muitas vezes, mas lá a gente não está brigando, somos colegas. Na defesa a gente se conhece muito, os defensores em geral eles se conhecem. E o conselho acaba sendo uma oportunidade de conhecer ainda melhor esses colegas. Então, alguns eu já conhecia muito bem, o Antônio, meu colega de posse, tomou para Porto Alegre junto, né? Começamos praticamente a defensoria em Porto Alegre, e alguns outros a gente conheceu muito bem aqui, o doutor Chico, foi um grande prazer trabalhar com a excelência, eu sei que ele ficava muito, no início, principalmente, muito seguro com relação a será que eu estou errando, será que eu estou acertando? Mas sempre foi aquela... No começo estava ruim, no começo eu ficava assim, no final parecia um pouquinho. Mas eu sempre senti muito do doutor Francisco, ele é sempre querendo muito acertar. Ele é uma pessoa excelente, que contribui muito para a defensoria e vai contribuir, tenho certeza. A doutora Ana também, no mesmo sentido, também conhecia superficialmente, conheci melhor agora, tem uma visão diferente da nossa, mais
da escola, né? Então, os técnicos estão contribuindo muito para o nosso debate. Isso ajuda muito. A gente tem que ter diferentes formas de pensar. Não adianta todos serem a doutora Ana, todos serem o doutor Fabiano. O ideal é que haja uma diversidade no pensamento até para a construção dessas normas. Muitas resoluções, eu já convi várias aqui, a gente começa com uma norma, daí vem alguém e fala, inclui um artigo, vai melhorando, às vezes pode até piorar um pouco, principalmente no caminho, mas a intenção é sempre melhorar, criar doutor Paz e o doutor Edson, eu nem vou comentar, porque eles vão continuar aqui com a gente discutindo, brigando, né, tentando contribuir com a defensoria. Não, o doutor Paz não é briga. Vão continuar com a gente aqui. O doutor Dorini também era um colega que eu conhecia médio, eu acho, né? Nós éramos amigos, assim, mas sempre nos conhecemos, assim, mais profundamente. Então, aqui a gente teve esse prazer, esse convívio. Nós temos ideias muito parecidas em na maioria das coisas. Algumas coisas a gente vai divergir sempre, mas eu acho que a visão de defensoria é parecida. Também contribuiu muito. A não eleição não significa uma desaprovação. Sim. Né? Então, a eleição nossa, às vezes é por amizade, às vezes é porque o outro candidato é mais amigo. Então, muitos eu sempre comento que nas eleições tem gente que promete voto para 8 candidatos diferentes na mesma categoria, e ele gostaria de votar nos outros. Sim, sim. Né? Só que ele só pode votar em 2, então ele fica naquele impasse e acaba, às vezes, decidindo uma eleição, mas não significa tudo na defensoria. Então, eu deixo meus parabéns aos 4 que nos deixam, os 2 que continuam. Sendo o último, Alessio, penúltimo a falar, sobra pouco, né? Ainda mais eu que sou... Tem eu ainda, doutor Fernando Mauro. Tem eu também. Sim, desculpa. Desculpa, doutor Caçu. Desculpa. Brincadeira. Não, aí não vai nada, né? Vai falar tchau. Mas é isso. Acho que o que foi falado anteriormente, eu compartilho anteriormente, e aí, como foi iniciado pelo doutor Dorini, a questão do caminho, né? Que mudou o caminho, eu acho. O objetivo que nós buscamos é o mesmo, da questão melhorar a defensoria, melhorar a questão dos defensores, melhorar, ao fim e ao cabo, a questão do atendimento em si. A promoção dos direitos humanos, o nosso serviço, as nossas atribuições serem melhor exercidas. Então, eventualmente, assim, eu estou aqui só há 2 sessões, mas percebi que a entrega é gigante. A entrega é muito grande. E por isso que acho que, eventualmente, essas discordâncias, esses embates, mas são embates que assim, um embate que objetiva uma coisa boa, eu acho. Então, é isso. A minha ideia é parabenizar os colegas que continuam, parabenizar os colegas que nos deixam hoje como última sessão. Foi uma sessão muito boa, achei muito rica, porque a ansiedade também dos colegas que guardavam a promoção era muito grande. Eu consegui partilhar a ansiedade da doutora Ana hoje pela manhã. Mudam-se vidas, mudam-se famílias, no que se refere a cidades, trabalhos. Então, foi uma grande honra, um grande prazer, uma grande satisfação conviver nessas 2 sessões com os colegas. Desejar boa sorte para os colegas agora que vão ser promovidos, que estão aqui no conselho com a gente. Ao doutor Dorini, que não fez parte da promoção, mas é uma nova fase, com certeza não é uma nova fase. Mudam-se rotinas. Eu percebi nessas minhas 2 poucas sessões que há um certo desgaste pessoal ou um cansaço, realmente, né? Quando a doutora Ana fala, a gente fica sem dormir, realmente, fica preocupado, fica pensando. Então é isso. Então, agradecer, parabenizar os colegas que hoje tem como um dia de hoje a última sessão. E é isso. Obrigado. Doutor Eduardo Caçuga. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu vou pedir vênia, pois em que pese a gente hoje esteja se despedindo de uma composição, como uma boa parte ainda segue
para o próximo biênio, os cumprimentos e os desejos de que os trabalhos sejam muito positivos, eu vou segurar para essa primeira sessão da próxima composição. E eu vou me despedir do Dr. Dorini, do Dr. Antônio, do Dr. Francisco e da doutora Ana Zago com muita... Enfim, é difícil até não utilizar uma palavra coloquial, com também dor no coração, porque 2 anos vivendo uma experiência tão intensa quanto as sessões do Conselho Superior, é impossível, por mais que não se discorde, por mais que não se crie atritos diante de algumas discussões, não criar conexões. E, muito por conta disso, é uma despedida difícil. Sim, eu lamento não estar presencialmente hoje e participar do almoço de despedida. E eu gostaria só de, para além de agradecer, parabenizar o trabalho de Vossas Excelências aqui nessa composição em nome da carreira, e hoje eu tenho a oportunidade de fazer esse agradecimento em nome da carreira. Vossas Excelências são doutora Dorini, doutor Antônio, doutor Francisco e doutora Ana Zago, são referências na atuação em direitos humanos na nossa instituição. Eu, quando ingressei na DPU, ficava muito atento aos trabalhos, pois lá na atividade fim, isso nos ajuda também, e quanto mais novo se é nessa carreira, mais se demanda auxílio, e sempre olhei bastante o trabalho de Vossas Excelências, sempre foram referências. Aqui no Conselho, eu me lembro, em meados de 2020, quando a campanha foi realizada, eu entrei, doutor Francisco, eu conversei muito e fiquei muito atento à campanha de Vossas Excelências, e o que eu posso afirmar, garantir, é que aquele compromisso que Vossas Excelências assumiram lá atrás, os senhores e a senhora mantiveram esse compromisso, cumpriram com o que foi prometido em todos os meses durante esses 2 anos, nos 2 dias da primeira semana de cada mês. E 2 anos, por mais que possa passar rápido, ainda assim é bastante tempo, e eu tenho certeza que todos, e a doutora Ana Zago também, tiveram que entregar muito, e também acabar deixando muita coisa sem a devida atenção para se dedicar à carreira. E isso é muito valoroso. Então, em nome da carreira, muito obrigado, e seguimos à disposição. Obrigado, doutor Eduardo. Eu fiquei com a missão de falar por último, e a missão é ingrata, né? Porque são colegas muito qualificados, e todos falaram, de alguma forma, do coração, né? Então fica pouca coisa para esse DPGF. Eu ainda me lembro, as primeiras sessões, e aí é um diferencial desse conselho, a composição do Conselho Superior, assim que Vossas Excelências assumiram, e um pouquinho mais à frente, nós pegamos uma situação de caos na Defensoria Pública da União. Tá? Meio de uma pandemia, sem uma política pública administrativa que ajudasse os colegas da ponta, o auxílio emergencial era a palavra de ordem, não houve um planejamento para suportar o auxílio emergencial, e nós assumimos uma situação de caos na instituição. Eu lembro de uma das primeiras medidas que nós adotamos aqui, foi exatamente na questão do auxílio emergencial. E a Defensoria Pública Geral da União dando suporte, melhor, concretizando o que já estava na resolução, estruturou uma política para albergar essas inúmeras demandas que desaguaram no Poder Judiciário, aliás, na Defensoria. Naquela oportunidade, nós observamos o adoecimento de uma carreira, o volume excessivo de trabalho, e buscamos, pelo menos, minimizar essas consequências. Né? Cada um de nós deu a sua contribuição, as divergências, elas contribuem para o nosso crescimento, o confronto de ideias contribui para o nosso crescimento, as divergências foram enormes dentro dessa composição,
na altura da qualidade de cada um dos conselheiros. Aqui não tem ninguém inexperiente. Praticamente todos andaram pelos andares, subiram pelos andares desse grande edifício chamado Defensoria Pública da União. Nós temos um ex-defensor público-geral federal, um ex-subdefensor público-geral federal, temos o doutor Antônio na categoria especial, junto com o doutor Edson, com larga experiência. O doutor Antônio, salvo engano, já completou 20 anos de serviço público, igualmente um corregedor extremamente experiente, já passou por vários setores e andares da Defensoria Pública, também da categoria especial, também do primeiro concurso. Doutora Ana Luísa Zago, com muito sacrifício pessoal, como todos, e aqui também uma palavra de gratidão aos nossos familiares pelo tempo que foi subtraído convívio das nossas famílias, né? Lembro-me ainda, doutora Ana Luísa Zago, na licença gestante / maternidade, com dificuldade, inclusive, de áudio, um sacrifício pessoal para fazer parte da composição, lutou para ser ouvida, uma sociedade que ainda é machista e patriarcal, e num conselho que ainda é machista, que eu compartilho as palavras do Dr. Edson, ainda que de modo involuntário ainda é. Nós somos, e é algo que a gente tem que lutar diuturnamente. Pegando um pouco da fala do Dr. João Paulo Dorini, cada um tem uma percepção, cada um tem um ponto de vista, e é isso que contribui para o nosso crescimento, É sempre uma frase que eu utilizo: quem tem aspirações individuais nunca entenderá uma luta coletiva. E aqui cada um de nós entregou, dentro das nossas circunstâncias, dentro das nossas limitações, entregou o que era possível fazer. O Conselho Superior ainda padece de uma subrepresentatividade feminina, avançou, agora teremos 2 mulheres no Conselho, doutora Daniela Osório, doutora Michele. Não posso, em alguns momentos de pressão, eu reconheço que de alguma forma me excedia, não posso, algo que pesou na minha consciência foi aquela nossa penúltima sessão, e sei que de alguma forma eu machuquei o doutor Antônio, sei que ele sentiu, e eu gostaria de pedir desculpas ao doutor Antônio. Eu poderia ter feito reservadamente, mas eu achei que seria nobre eu pedir em público. Faço meu pedido de desculpas, acho que me exaltei naquela oportunidade. É importante eu me sentir bem com a minha consciência e, sobretudo, tentar minimizar um pouco das consequências da minha palavra. Então, doutor Antônio, gostaria de pedir desculpa publicamente. Naquele momento, pelas minhas palavras, que eu sei que de alguma forma machucaram Vossa Excelência. Não posso deixar de agradecer as meninas, a Priscila, a Fernanda, as assessoras, cada uma das assessores, a menina que fica aqui, que é tão importante do som, Elaine, doutor Eduardo Kaçuga, surpresa maravilhosa, suas intervenções, só não ficou aqui como uma figura decorativa, Todas as suas intervenções de forma muito educada, muito cortês, de forma técnica, sabe? E que bom que a ANADEF está sob sua presidência e estendo meus cumprimentos a toda a diretoria. Doutor Fernando Mauro, que chegou por último, com a sua elegância, com a sua, um gentleman, sua educação, a sua experiência. Doutor Fabiano, a mesma coisa, Tem muito que aprender com o doutor Fabiano. Sabe silenciar, às vezes é difícil silenciar, Às vezes o silenciar machuca, dói, mas é necessário, Doutor João Paulo Dorini, sempre elegante, educado, cortês, dificilmente perdi a razão, muito técnico, muito preparado, um grande defensor regional de direitos humanos. Eu, como defensor regional de direitos humanos lá do Rio de Janeiro, admirava o seu trabalho lá de São Paulo, Doutor Edson, as nossas divergências
como as divergências que eu tenho com outros conselheiros, jamais vou caminhar para o lado da oposição ao princípio da impessoalidade. Essa marcha eu vou continuar, não abro mão dos meus valores, de maneira alguma. Né? Então, queria registrar isso. Né? Todos os pedidos de Vossa Excelência sempre passarão pelo filtro da impessoalidade. Nos dias que eu não estou bem comigo ou com alguém, eu não decido. Eu chego para a minha chefe de gabinete e falo assim, olha, hoje eu não vou decidir nada. Eu preciso estar bem para decidir. E aí eu decido no outro dia. Quando há um conflito entre o DPGF e o que é melhor para a DPU, eu vou sempre pender para o que é melhor para a DPU. Eu tenho lutado por fazer isso. Eu não estou aqui para falar das minhas qualidades. Isso é uma luta diária. Chegam muitos pedidos. Que eu falo assim, meu Deus, esse é o pedido? Se o senhor fizer isso, eu voto no senhor. Eu não preciso desse voto. Eu não quero esse voto. A gente tem um lema aqui. É melhor perder uma eleição fazendo o que é certo do que errar e ganhar a eleição. E eu não vou abrir mão dos meus valores. Isso é um state de família, minha educação cristã, é tudo que eu trouxe. É tudo que eu tenho. A minha reputação, meu nome. Então, doutor Edson, eu queria deixar isso, essa marca. Se em algum momento eu contrariei Vossa Excelência na caneta, tenho certeza de uma coisa, foi por convicção pessoal, por entender que a legislação de regência, de algum modo, não contemplava ou uma visão diferente interpretativa da norma. Pronto, só isso. E me sinto muito bem com isso. Doutor Carlos Eduardo Paes, erudito doutor Carlos Eduardo Paes. Obrigado, doutor Paes, pela sua educação, pela sua elegância, sua experiência. Nós somos nós e as nossas circunstâncias, né? Doutor Paes passou momentos difíceis na administração, né? Já de cara levou um corte que veio pela emenda constitucional, emenda do teto, junto com o doutor Edson Marques. Eu lembro daquela oportunidade, o doutor Paes teve que apertar o freio com toda a força, né? Fez publicar uma portaria com diversos cortes para diversas áreas, foi incompreendido, manteve a sua integridade, a sua reputação, o bem-querer para a instituição. Então, só continue sendo o doutor Carlos Eduardo Paes. E a sua experiência foi muito importante como defensor-geral para, de alguma forma, contribuir para essa gestão. Tem Vossa Excelência como um amigo, como um conselheiro, e certamente uma amizade que vai durar por muitos anos. Doutor Antônio, de novo, para além do pedido de desculpas, apesar da sua eloquência, necessária ou não, eu comentei, não sei se foi do Fabiano ou quanto defensor, eu falei assim, eu fico espantado com a inteligência do doutor Antônio. Pensa fora da caixinha. Pensa fora da caixinha. E foi importante. É aquilo que o doutor Dorino falou, a gente olha a coisa por um ponto de vista e chega alguém e fala, olha, não é nada disso. E às vezes eu ficava contrariado, falei assim, cara, mas eu também não tenho argumento melhor do que o doutor Antônio. Eu não tenho argumento melhor. Que é o que está certo. Pode ser que não seja factível sobre o aspecto orçamentário e financeiro, mas ele está certo. E às vezes eu saio daqui contrariado. Que bom, que bom. O doutor Antônio foi meu professor no curso de formação, tem toda a minha deferência e meu respeito. A gente tem que se relacionar com as pessoas pela virtude delas. Porque se a gente se relacionar pelos defeitos, a gente não se relaciona com ninguém. E isso que vai ficar para mim de Vossa Excelência. Doutor Francisco, já feliz por se livrar dos seus processos no Conselho Superior, me chega novamente o orçamento da Defensoria Pública da União. A gente sabe o sacrifício que foi. Doutor Francisco, para além... Doutor Francisco sempre educado, sempre com sua visão, nas pautas contra-majoritárias, não abriu mão dos seus posicionamentos, Os seus votos são muito bem preparados, um exemplo para mim também, doutor Francisco.
queria parabenizar pelo tempo dedicado a este Conselho Superior. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Da Zago, eu falei da dificuldade. Doutora Ana Luísa Zago, acho que a palavra sempre foi para a senhora de reafirmação. Todo tempo a senhora tinha que se reafirmar, né? Não, reafirmação no sentido, olha, eu tenho lugar de fala, quero falar, e às vezes a gente sentia uma grande dificuldade até nesse distanciamento ocasionado pela sua licença maternidade, né? E a sua licença maternidade, o seu empenho, a sua necessidade de estar presente, né? Mesmo à distância. E sempre foram momentos difíceis para a senhora, né? Deixar o filho em casa, junto com o marido, né? Chegar aqui no Conselho Superior, às vezes estar sozinha, trazendo sua mala. Obrigada, mas doutor Daniel, quando Vossa Excelência falou de todos os homens aqui, falou de virtudes, doutor, Vossa Excelência falou da minha licença maternidade. Mas eu vou falar das suas virtudes. Obrigada. As suas virtudes foi exatamente para além disso, né? A necessidade de querer estar presente, de estar participando, né? E compartilhando um pouco da fala do doutor Edson, né? Às vezes o nosso machismo, às vezes, cortava a sua fala, por muitas vezes você fala, eu quero falar, né? Em várias das sessões. Além disso, doutora Ana Luísa Zago, os seus votos, né? Com o mesmo zelo, com o mesmo esmero do doutor Francisco, né? A senhora buscou sempre a melhor solução. A votação das resoluções, o apoio importantíssimo naquela oportunidade do PL de transformação de cargos, especialmente ali no artigo 4º, quando a senhora falou assim, a gente precisa buscar um alinhamento discursivo, né, e melhorar essa redação. E ali foi importante que naquela oportunidade eu chamei o doutor João Panitz, já tinha alguma ideia também do doutor Edson, e também estava o doutor Tiago Parri, e ali a gente construiu uma solução razoável para a transformação de cargos, né? E quando enviamos para o Congresso Nacional, pensamos, caramba, além de passar por todas as 3 comissões da Câmara, as 3 comissões do Senado, ainda precisa passar pelo plenário de cada casa e buscar a sanção na presidência da República, né? E aquele texto facilitou bastante, mas foi uma luta até o final. Inclusive, no Executivo, havia uma ideia de veto, que a gente teve que, com várias reuniões, buscar a aprovação. E acho que esse foi um grande legado também do Conselho Superior, porque conseguimos aí transformar a vida de 18 colegas, que vão agora para a primeira categoria, inclusive a minha, e mais 18 colegas que serão removidos. A cereja do bolo é a transformação permitida pelo artigo 4º, delegado ao Defensor Público Geral Federal. A gente já tem uma proposta de minuta. Então, gostaria de agradecer a todo o Conselho Superior pelo suporte que foi dado à administração superior. Tentei atender os vários pedidos que chegaram no gabinete com rapidez, celeridade. Eu lembro que o doutor João Paulo Dorini ligou para mim, doutor Daniel, eu preciso ter uma licença aqui dos meus pares para concluir o meu voto, né? E ainda assim, com aquele prazo, o trabalho era tão hercúleo, tão complexo, né? Conseguimos resolver a questão da promoção no último dia. Então, gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a todos os conselheiros, a conselheira doutora Ana Luísa Zago, a ANADEF, parabenizar o doutor Carlos Eduardo Paes pela recondução, o doutor Edson Marques também pela recondução, os novos conselheiros, doutora Michele, doutora Daniela Osório, doutor Lúcio, que também vem com sua experiência, né? Doutor Daniel Sestari, e feliz por estar aqui ao meu lado do nosso subdefensor geral, que está sendo uma benção para a administração superior, pela sua lealdade, humildade. Doutor Fabiano, muito obrigado. Tirou a foto? Fazer uma composição? Vamos fazer estéreo? No pé, todo mundo virado para ali, né? Eu acho que pode ser, vai virado para ali. Pode ser. Pode encerrar o YouTube? Pode. Pode encerrar. Pode.